Bom, pessoal, tendo feito aqui a listagem das nossas tarefas, os agrupamentos em tarefas resumo e até mesmo a criação de marcos e tarefas periódicas, o passo mais importante que nós temos que fazer é criar os vínculos entre as tarefas. Primeira coisa que eu preciso dizer existem tarefas predecessoras e sucessoras. As tarefas predecessoras são aquelas que vêm antes da tarefa selecionada e as tarefas sucessoras são aquelas que vêm depois das tarefas selecionadas. Bom, entre os vínculos das tarefas, nós temos 4 tipos. Os vínculos término-início, início-início, término-término e início-término. O mais utilizado e o por padrão do Project é o vínculo término-início, ou seja, uma tarefa só começa depois que a predecessora acaba. Bom, como é que a gente pode fazer esses vínculos no nosso caso? É bem fácil. Eu posso selecionar 2 tarefas, vir na guia Tarefa e clicar aqui em Vincular Tarefas. Perceba agora que as tarefas estão vinculadas do modo término-início, que é o padrão do Project, e a minha segunda tarefa só começa depois que a primeira, que é a predecessora, depois que ela termina. Outra coisa que eu quero mostrar que a gente falou numa aula anterior foi que a tarefa resumo agora ela aumentou de tamanho. Lembrando que as tarefas resumo não têm vínculos, elas estão aqui apenas para resumir as tarefas que ficaram agrupadas logo abaixo. Outra maneira de se criar vínculos é você utilizando aqui o gráfico de Gantt. Olha só como você pode fazer. Você pode selecionar aqui uma tarefa, clica em cima da barra e arrasta até a próxima barra. E o Project faz aqui, mais uma vez, o vínculo e o sequenciamento. Lembrando que eu falei que normalmente a gente sempre vai utilizar tarefas agendadas automaticamente. Perceba que, conforme os vínculos vão sendo feitos, o Project começa a calcular cada vez mais aqui, as minhas datas de início, término. Conforme os vínculos vão acontecendo, ele vai empurrando as datas para frente, de forma que o nosso cronograma é gerado. Uma outra maneira de se criar os vínculos, você pode vir aqui na guia Exibir e clicar em Detalhes. Clicando em Detalhes, dê um clique com o botão direito nessa parte inferior aberta e selecione Predecessoras e Sucessoras. Vou abaixar aqui um pouquinho para ficar um pouco mais fácil de visualizar. E aqui você pode selecionar uma tarefa e informar qual que vai ser a predecessora, qual vai ser a sucessora, e aqui você pode mudar o tipo de vínculo entre elas. Você pode colocar término-término, início-término e início-início. Vamos fazer aqui um exemplo. Vou selecionar a tarefa 2 e vou colocar como predecessora a tarefa 1. Vou colocar que o tipo de vínculo é início-início e clicar em OK. Olha só, ele me mostra um tipo de vínculo diferente do término-início e aqui agora eu tenho o ID da linha anterior sendo a referência, o nome da predecessora e o tipo. Uma outra coisa que a gente pode utilizar no Project são as latências. As latências vão informar se você começa uma tarefa um pouco depois em dias do que está o vínculo ou um pouco antes. Vamos utilizar aqui, por exemplo, que encaminhar os projetos para a prefeitura. Digamos que você queira fazer isso 5 dias antes do tipo de vínculo. Então, o tipo de vínculo é término e início, essa tarefa só começa depois que essa termina. Se eu vier aqui na latência e digitar -5 e clicar em OK, perceba que há uma quebra entre os vínculos das minhas tarefas. Como a duração era só de 3 dias, não vai funcionar. Então, vou colocar aqui só um dia. Vou colocar como um dia. Olha só, o Project puxa a tarefa para começar um dia antes, independente que o término e início era o vínculo, ele puxa um dia antes do término da predecessora. Se eu colocar um número positivo, por exemplo, 3, e clicar em OK, ele termina a tarefa, dá uma latência de 3 dias e só então começa a próxima tarefa.